Gênesis capítulo 12, nós vamos continuar o mesmo assunto que o Espírito Santo falou conosco na semana passada. Quem está lembrando? Quem lembra daquilo que o Senhor nos ensinou aqui? Diga amém. Então hoje o Espírito Santo vai continuar, porque você é muito precioso e Ele está determinado a não perder você para o mundo. Ele está determinado não somente salvar o teu espírito, mas salvar a tua alma. Amém? Em Gênesis capítulo 12, aqui começa a história de Abraão. Vamos recapitular um pouquinho do que o Espírito Santo falou conosco no domingo passado. Aqui Deus disse para Abraão: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O processo que Deus começou na sua vida nunca vai te deixar no mesmo lugar. Quando Deus chamou você e salvou você, Ele quer tirar você de toda a condição que você vivia. Toda aquela condição psicológica, Deus quer tirar. Sabe todas aquelas opiniões que você tinha? Quem aqui tinha muita opinião, levanta a mão. Fala para o teu irmão: para você andar em Deus e viver em Deus, abre mão de todas elas. Porque Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O processo que o Espírito Santo está fazendo, irmão, na nossa mente, na nossa vida, em todo o nosso ser, para salvar a nossa alma, para nos levar de volta ao Éden. Diga comigo: Ele quer me levar de volta ao Éden, de volta a toda a condição do Éden. Na verdade, irmãos, a primeira coisa que aconteceu com Eva ali no Éden foi uma corrupção de mente. Está escrito que a serpente enganou a Eva e corrompeu a sua mente, amém? Está escrito, irmãos, que logo depois que Eva caiu, logo depois que Eva e Adão comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, está escrito, irmãos, que eles viram que estavam nus. Logo em seguida, Adão disse assim: eu me escondi. Isso fala de uma condição emocional, de uma condição humana corrompida. Adão disse para Deus: eu tive medo. Então, a partir dali, irmãos, eles perderam completamente aquela condição de paz, aquela condição de alegria, aquela condição de provisão, aquela condição de satisfação. Pastora, por que hoje eu não tenho paz? Eu não me sinto satisfeito. O Espírito Santo pegou na sua mão no dia que você nasceu de novo. E se você não nasceu de novo ainda, hoje é o dia e a hora. Mas Ele pegou você e Ele vai te levar por um caminho na presença dEle, onde você vai sair de toda essa condição de insatisfação, de tristeza, de depressão. Irmãos, eu quero te dizer, até Ele vai te tirar de um lugar onde você precisa de alguma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. A palavra perfeita aqui, eu falei para vocês no domingo passado, é a palavra completo. Abraão, anda na minha presença. E quando você andar na minha presença, você vai ficar completo. Irmão, sabe o que é uma vida completa? Você tem tudo. Você é tudo. Eu tenho visto, irmãos, que andar com Deus tem produzido na minha vida cada vez mais. Assim, não preciso de nada e nem de ninguém. Embora, cada vez que eu ando mais em Deus, eu recebo a plenitude do amor. Um amor para dar, não para receber.
você precisa está em Deus. Sabe o que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez no homem, irmãos? Necessidade. Adão e Eva não tinham necessidade de nada. E muitas vezes, irmãos, a nossa alma se fadiga tanto, com tanta necessidade. Quantas vezes você entrou em depressão, sabe por quê? De tanta necessidade. A necessidade nos deprime. A necessidade de pessoas, a necessidade de coisas. Então, irmãos, foi a partir do Éden, da queda de Adão e Eva, que Adão e Eva tiveram que sair em busca de coisas. A partir dali, irmãos, eles tiveram que lavrar a terra e suar a camisa para ter algo. Porque no Éden, irmãos, eles tinham tudo. No Éden, eles estavam completos. E a queda, irmãos, quando o homem comeu do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, criou-se na alma do homem uma profunda insatisfação. Sabe aquele buraco negro? Quem já viu na internet aí aquela foto, o buraco negro? A alma do homem caído, irmão, se tornou aquele buraco negro. Você já percebeu que você pensa assim, o pensamento corrompido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu preciso disso. E você tem um sentimento, eu preciso disso. Eu preciso casar. Mas eu preciso casar. Eu preciso. E aquilo se torna uma obsessão. Quem já viu essa novela em algum lugar? E aí, ele finalmente casa. Quando ele casa, é isso? Aí que começa a aflição na carne. Porque o casamento não é para quem está na carne, é para quem está no espírito. Deus não fez o casamento, irmãos, para o carnal, mas para o espiritual. Adão e Eva eram completamente completos. Irmão, ninguém casa para se completar. Quem casa para se completar, meu irmão, vai ter um problema. E meu irmão, quando você se sentir completo, cheio do Senhor, se case. Não é um homem que vai te completar, não. Porque se fosse assim, os casados eram completos. E eles não se sentem completos sem a presença do Senhor. A única coisa que te faz completo é Jesus. Mas o homem saiu para se completar. Porque quando ele comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, meu irmão, a alma dele adoeceu. E ele saiu para conquistar. Irmão, quando vendo a mulher que a árvore era boa, ali houve a corrupção do achômetro de Eva. Eva começou a achar tudo errado. Irmão, quando você começar a andar com Deus e andar na presença de Deus, as coisas vão começar a se consertar na sua mente. Quem disse que aquilo que você pensa está certo? Levanta a sua Bíblia aí. Diga comigo assim, certo é só isso aqui. Essa é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Mas o homem, quando comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu a verdade. Vocês já viram como que o mundo é cheio de tanto pensamento, irmão? Entra no Twitter para você ver. É o pensamento de todo mundo. São milhões de pensamentos. O mundo tem milhões de pensamentos, mas ele é a verdade. E quero te dizer que quando você for liberto de milhões de pensamentos que não te levam a nada, meu irmão, você vai conhecer a verdade e você vai ser completo na verdade. Mas o homem caído, irmão, tem a saga do prazer. Irmão, Eva olhou para aquele fruto e achou agradável e desejável. Ali o homem mudou o seu desejo. Aquela queda, irmãos, produziu muita coisa, muito mais do que você pensa. Se você acha que a queda do homem e o afastamento do homem de Deus só produziu a perda da salvação, o ir para o inferno, você está enganado demais. O homem perdeu toda a
condição de imagem e semelhança de Deus. Irmãos, Deus não vive num lugar onde Ele está aflito, precisando de muita coisa. Hoje, irmãos, o homem, ele vive aflito porque ele precisa de tanta coisa. Mas na medida em que você for caminhando com Deus, você vai precisando menos, e menos, e menos, e menos, e menos, e menos. E sabe o que é mais incrível? Você vai tendo mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Irmãos, depois de anos que Abraão andou com Deus, Abraão foi sendo liberto da mentalidade babilônica. Abraão foi sendo liberto da maneira babilônica de viver, de pensar, de agir, de negociar, de fazer. Irmão, se você andar com Deus, você vai começar a fazer o que Ele faz, pensar o que Ele pensa, sentir o que Ele sente. Eu quero te dizer que se você está buscando alegria, querido, não é na Babilônia, é em Deus. Ele é a fonte. Levanta a mão comigo e fala, Ele é a fonte. Fala para o teu irmão, para de buscar. Busca Ele. Ele é a fonte. De tudo. Irmãos, de tudo. Abraão, irmãos, ele foi mudando tanto, irmãos. Uma coisa que o Espírito Santo me mostrou aqui. Abraão, quando começou a andar com Deus, ele já estava na terra de Canaã, mas o comportamento dele ainda era da Babilônia. A gente começa a andar com Deus, irmãos, mas a gente ainda tem a aparência da Babilônia. Lembra que o pastor Érico falou aqui? Quando Moisés saiu do Egito, logo que ele entrou ali no deserto, ele já estava ali no deserto ali, para um tratamento de Deus. Quando aquelas mulheres encontraram com ele, elas falaram assim, tem um egípcio ali. Moisés não estava mais no Egito, Moisés não era um egípcio, era um hebreu, mas ele tinha aparência de Egito. Deixa eu te dizer uma coisa, na medida que você anda com Deus, você vai mudar a sua aparência. Irmãos, um crente que é crente tem a aparência do mundo. Fala para o teu irmão, você vai mudar, você vai aparentar a Nova Jerusalém. Abraão, quando saiu dali, irmãos, por 2 vezes, ele negou a esposa dele. Por 2 vezes, irmãos, para salvar a pele dele, ele deixou primeiro no Egito, depois com Abimeleque. Ele entregou Sara e falou assim, olha, nem vou contar que você é minha esposa não, porque senão eles vão me matar. Então assim, deixa você fritar, né, Sara? Deixa eles ficarem com você. Abraão salvou sua pele. Lá na frente, irmãos, da última vez que Jesus apareceu lá para Abraão, ele nem falou de Isaac, mas ele quis salvar a pele de Ló. Olha a mudança de Abraão. Abraão que tinha abandonado a esposa para ser esposa de outro. Lá na frente, irmãos, quando ele tem a oportunidade de pedir Isaac para o Senhor que estava na frente dele, ele intercede por Ló. Olha a mudança de caráter. Irmãos, andar com Deus é mudar todos os dias. Alguém que está andando com Deus, sabe qual que é a diferença, irmãos, da religião e do andar com Deus? A religião, ela produz um domar. Andar com Deus produz uma transformação. Até que você volte ao original, imagem e semelhança de Deus. O Espírito Santo está trabalhando em você, irmãos, para que você volte ao original. Você perdeu o original. Sabe o que é o original? Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Foi assim que Deus te fez. Deus não te fez para parecer com o Egito. Deus não te fez para parecer com a Babilônia. Deus te fez para parecer com Ele. E Ele não toma remédio para dormir. A satisfação de Deus não está em coisas. Essa libertação você vai ter quando você começar a andar com Deus. Ou se você que já está andando com Deus, você vai ver que a sua satisfação, você vai olhar para algumas coisas e você vai olhar e, puxa, não era o que eu pensava.
Lá na frente, irmãos, depois que Abraão passa por esse processo de andar com Deus e se torna completo, quando Sara morre, a Bíblia diz que Abraão chega num lugar, os filhos de Et, chega lá e diz assim: me vende esse pedaço de terra e essa caverna para que eu enterre Sara. E ele pagou 400 ciclos de prata por uma caverna, por uma rocha, para guardar o corpo de Sara. Aquele que não tinha dado valor à mulher e à esposa, pelo corpo dela comprou. A única coisa que Abraão comprou na terra de Canaã, a única coisa que ele comprou foi um túmulo para Sara. É mudança. Fala para o teu irmão, andar com Deus é mudança de valores, de pensamento. Nesse andar com Deus, irmãos, abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo, no domingo passado, né? Nós vimos que no capítulo 12 ele sai da Babilônia, no capítulo 13, Abraão é livre dos prazeres. Olha aí comigo no capítulo 13, Abraão e Ló passam por uma crise. Ló decide por Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, irmão, fala assim, do lugar para o meu prazer. Uma pessoa que quer andar com Deus não decide por um lugar de prazer, decide por uma palavra de Deus. Se você, irmão, sempre decide a sua vida por aquilo que vai te dar mais prazer, você vai sair da presença de Deus. Quando Eva olhou aquela árvore, ela viu na árvore, irmão, depois de uma mente que já estava corrompida pela serpente, ela viu na árvore a oportunidade de prazer, porque ela disse, esse fruto é desejável. Irmão, quem anda no Espírito não faz o que é desejável, faz o que Deus falou. Alguém que anda por prazer não vai andar, não vai servir a Deus. Satanás vai te tirar do caminho se você decide por prazer. Quando Ló olhou para Sodoma e Gomorra, irmãos, Ló, nenhum lugar na Bíblia diz que Deus falou para Ló, vai para Sodoma e Gomorra. Em nenhum lugar, irmãos, Ló levantou um altar para Deus, ou Deus falou com Ló, ou Ló buscou a Deus. Se você ler o capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, você descobre que Abraão levantou vários altares para Deus, mas Ló não levantou nenhum. Sabe por que Ló não levantou nenhum, irmãos? É aquele crente que vive em Sodoma e Gomorra, que se ajeita no meio dos ímpios, acha um lugarzinho no meio da maldade. Irmãos, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra, ali havia homens maus, está escrito. Mas Ló se ajeitou ali. Fala para o teu irmão, crente se ajeitar no meio do ímpio, no meio do pecado, no meio da maldade, tem alguma coisa errada. Irmãos, Abraão recebeu tudo, Ló perdeu tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quer ter tudo, vou te ensinar algumas coisas aqui se você quer ter tudo. Em primeiro lugar, irmãos, você só tem o que Deus te dá. O que você conquista, você sempre vai perder. O que você ganha é sempre perda. Mais cedo ou mais tarde você perde. Está escrito que Ló perdeu a esposa, perdeu a descendência, perdeu a riqueza. Ló, enquanto esteve com Abraão, se tornou riquíssimo por causa de Abraão. Mas quando Ló foi para Sodoma, ele foi rico e saiu de lá sem nada. Então, irmãos, você só pode ter aquilo que Deus te dá. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que Deus te dá, ninguém toma. Quando Deus falou assim para Abraão, Abraão, pega Isaac, seu único filho. Irmãos, Abraão já tinha Ismael. Por que Deus virou para ele e falou, Abraão, pega Isaac, seu único filho. Sabe o que Deus considera o que você tem? Somente o que Ele te deu. E quero te dizer, Deus tem compromisso em guardar o que Ele te deu. O que você foi buscar por sua vontade, meu filho, é por sua conta e risco. Irmãos, Abraão foi conhecendo tanto a Deus que ele teve coragem de entregar Isaac para Deus. O ponto máximo da vida de Abraão foi que depois de
de muito andar com Deus e de muitos altares, de muitos anos andando com Deus, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, pega Isaac, o seu único filho, sobe lá para o lugar que eu vou te contar. Nem contou no começo não, contou depois. Quem anda com Deus, irmão, não tem que saber tudo não. Deus falou agora, ele não calcula, ele não pensa. A razão nunca vai seguir a Deus, irmão. A razão nunca vai seguir. Para começar, Deus não conta, Deus só conta lá na frente. Sabe por que ele não conta? Porque você tem que confiar. Se eu pergunto demais é porque eu não estou confiando. Então Abraão pegou Isaac, subiu aquele monte. Lá em cima, Isaac disse assim: pai, uai, mas cadê o cordeiro? Abraão disse o quê, irmãos? Abraão respondeu o que para Isaac? Sabe o que significa, irmãos? O Senhor proverá. É a resposta de Abraão, irmãos, dizendo o seguinte: eu só quero ter o que Deus me der. O Senhor proverá. Muitas vezes nós achamos, irmãos, que Deus é uma máquina de dar para nós coisas. E muitas vezes Deus para nós é uma oportunidade de enriquecer, de ter sucesso, de ter isso e aquilo. É por isso que as campanhas hoje, elas arrebentam. Se a gente estivesse fazendo a campanha aqui da meia que faz ficar rico, irmãos, essa igreja não estava esse tanto de gente aqui. Tinha 10 mil pessoas aqui. Porque se nós pregássemos aqui um evangelho de que Deus, aquele Deus que vai mandar anjo com um saco de ouro, e que você compra a flor, eu vou te vender uma flor que você coloca lá na sua empresa. Fala para o teu irmão, isso não é a verdade. Fala para o teu irmão, isso não é a verdade. Naquele monte, irmãos, sabe por que Abraão disse: o Senhor proverá? Ali, irmãos, foi a rendição completa da vontade de Abraão, de querer qualquer coisa. Sabe o que Abraão disse ali? Eu só quero o que Deus tem para mim. Se Ele quer Isaac, eu vou dar. E Ele me dá o que Ele quer, não o que eu quero. Irmão, campanha para Deus me dar o que eu quero. Por que você não faz uma campanha para Deus te colocar no que Ele quer? Porque o que Deus te dá, ninguém rouba. Sabe por que Abraão deu Isaac, irmãos? Porque ele sabia. Isso está escrito em Hebreus. Que ele sabia que Isaac, Deus deu para ele. Irmãos, Abraão perdeu Ismael. Perdeu todos os filhos que ele teve depois de Sara. Ele casou de novo com Quetura, teve vários filhos. E ele despachou todos esses filhos, irmãos. Ele ficou só com Isaac. Isso mostra, irmãos, que não adianta você correr atrás de 1000 coisas. Você vai ficar só com aquilo que Deus te dá. No fim das contas, meu filho, não fica nada. No fim não vai ficar nada, meu irmão. Para que você vai correr atrás daquilo que Deus não te dá? E quero te dizer que aquilo que Deus te dá, você não precisa suar para manter não, meu filho. Que quem cuida é Deus. Se aquilo que você tem, se aquilo que você é, se o lugar que você tem, irmãos, isso em tudo da sua vida. Por que você fica tentando conquistar o amor? Por que você fica tentando conquistar pessoas? Por que você fica tentando conquistar riquezas? Você fica tentando um lugar? Irmãos, Davi saiu do trono e falou, alguém disse para ele, não sai não. Ele falou, eu vou sair. Se ele for meu, Deus me põe lá de volta. Davi saiu sem nada, entregou tudo. Meu irmão, eu quero te dizer o seguinte: se alguém te pedir qualquer coisa que você tem, entrega. Sabe por quê? Porque se Deus te deu, ninguém toma. Volta para a tua mão. Abraão teve coragem de entregar Isaac porque ele já conhecia Deus. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós não temos coragem de obedecer a Deus? Porque não confiamos nele. Sabe por que não confiamos nele? Porque não conhecemos Ele. No começo, Abraão não confiava em Deus. Assim que Abraão saiu e entrou na terra de Canaã, veio uma fome. Eu não vou ler porque são vários capítulos. Eu sei que você já leu muita coisa em casa essa semana, porque você tem fome de Deus, amém?
Logo que Abraão saiu para andar com Deus, irmãos, e para conhecer a Deus, porque eu nunca vou entrar no nível desse se eu não conhecê-lo. Você não se entrega a alguém que você não conhece. Se você não está se entregando a Deus nesse nível, é porque você não o conhece. Religião, irmãos, não nos faz conhecer a Deus. Sabe o que nos faz conhecer a Deus? Andar com Ele. A pessoa que você mais conhece é aquele que você dorme com ele todos os dias. Vocês acham que vocês conhecem o Heber? Não, vocês não conhecem, eu conheço. Eu durmo com ele há quase 25 anos. Não, é fé mesmo, irmãos. Viver com um homem só, dormir com um homem só quase 25 anos é muita fé mesmo. É dizer não para a Babilônia, sim ou não? Sim ou não? Fala para o teu irmão, seja diferente, irmão. Tenha a identidade do céu. Isso é ter identidade do céu, irmão. Se você é de Jesus e sua identidade é da terra, peraí. Está errado, meu irmão. Fala não, irmão. Fala para o teu irmão, não tenha vergonha de ser diferente lá não, meu irmão. Você é diferente. Tenha orgulho de ser parecido com o céu, meu irmão. Então você não confia, voltando ao que eu estava dizendo. Você nunca vai se entregar a alguém que você não conhece. E você nunca vai conhecer alguém que você não se relaciona. E é por isso que Ló, por insegurança, levou as tendas e as ovelhas para Sodoma e Gomorra. Sabe por quê, irmãos? Porque Sodoma e Gomorra aparentava que era muito seguro. Sodoma e Gomorra, irmãos, tinha muralha. Uma muralha forte. Então era seguro. Abraão vivia numa tenda no meio de um deserto que não tinha nada. A Bíblia diz, irmãos, que quando o Senhor veio pessoalmente encontrar ali com Abraão, a pessoa do Senhor, Abraão estava sentado na porta da tenda, sentadinho lá, no calor do meio-dia, num deserto, irmão. Imagina isso, só um pouquinho. Imagina, só um pouquinho. Você num deserto, não tinha vizinho nem da direita, nem da esquerda, nem atrás, nem na frente. Não tinha shopping, não tinha McDonald's. Não tinha nada, tinha uma tenda. Abraão lá sentado no calor do meio-dia. E aí está escrito, e apareceu o Senhor a Abraão. Pastora, por que Deus não aparece para mim? Porque você não está no lugar que Ele mandou você ficar esperando Ele. E Abraão estava. Sabe por que o Senhor apareceu para Abraão e não para Ló, irmãos? Porque Abraão estava exatamente onde Deus mandou ele ficar. E já tinha 24 anos que ele estava lá. Vou dizer de novo. A única coisa que te circuncida, sabe o que é? A presença de Deus. Quem aqui já entrou na presença de Deus e ficou com vergonha de algumas coisas? Irmãos, é instantâneo. Vocês já viram que todas as vezes que a gente entra na presença do Senhor e toca nele, você começa a... Primeiro, é difícil você não pedir um perdão. É ou não é? É difícil você não se quebrantar e dizer, puxa, Senhor, aquela atitude que eu tive lá com a minha esposa, com o meu marido, aquela atitude lá foi errada. Ah, Senhor, mas eu tenho isso no meu coração. Irmãos, a presença de Deus é um lugar que a gente não fica ofendido quando Deus fala claramente os nossos erros e pecados. Mas se o irmão chegar e falar assim, não, puxa, mas você é soberbo, hein? Você se ofende rapidinho. Mas quando na presença de Deus, Deus chega e fala assim, puxa, meu filho, você está tão soberbo. Você abaixa a cabeça e fala, é mesmo, Senhor. Me circuncida. Arranca agora. Então a presença de Deus, irmãos, ela circuncida você. Quando Abraão chegou lá no ápice da vida dele com Deus, quando ele entregou Isaac, irmãos, ele estava circuncidado há muito tempo. Sabe por que muitas vezes você não tem nem essa coragem de querer o que Deus quer? Irmãos, para querer o que Deus quer tem que ter coragem. Sabe por que muitas pessoas começam uma vida cristã e eles ficam no mesmo lugar toda a vida? Eles ficam sempre Abrão. Você olha para a vida dele, é o mesmo carnal de sempre.
o mesmo avarento de sempre, o mesmo maledicente de sempre, o mesmo inseguro de sempre, o mesmo medroso de sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque molha só os pés, aquela palavra que o pastor ministrou aqui sobre o poço, fica só na umidade, né, Leomar? Começa a cavar, mas fica só lá. Sabe por quê, irmãos? Porque para você ir mais fundo, você tem que ter coragem. Porque você sabe que ir mais fundo com Deus, você vai ter que abrir mão. Sabe por que muita gente, irmãos, fica no raso? Porque não tem coragem de mergulhar no fundo. Porque mergulhar no fundo tem que confiar mais. Tem que entregar mais. Tem que perder mais. Muitos não têm coragem, irmãos. Então, é dois tipos de crente: Abraão e Ló. Irmãos, Ló era crente. E pela graça e misericórdia do Senhor ainda foi salvo. Mas Ló perdeu tudo, irmãos. Ló é um crente de perdas. Às vezes alguns crentes chegam para a gente: pastor, mas por que eu perdi isso, estou perdendo isso, estou perdendo isso, estou perdendo isso? Porque você está querendo ganhar tudo isso. Tudo isso, irmão, nasceu do seu desejo, não do desejo de Deus. Quando Abraão entregou Isaac lá, nem Isaac eu quero mais, quer saber? Ele é muito melhor do que Isaac. Irmãos, quando você vai andando na presença de Deus, você descobre que Ele é muito melhor que 300 Isaac. É por isso que Abraão teve coragem de entregar Isaac. Porque ele entendeu, irmãos. Irmãos, Abraão sonhou com Isaac 25 anos. E quando Isaac chegou, ele já não estava mais sonhando com Isaac, ele estava sonhando com Deus. Irmãos, Deus atraiu Abraão falando de Isaac. A maioria das pessoas são atraídas a Deus para ter os seus Isaques. Mas quando elas vêm e andam com Deus, elas não querem mais Isaac. Elas começam a querer Deus. Vocês estão entendendo? O andar com Deus produz isso. Porque no andar com Deus, irmãos, você começou a andar com Deus para ter sucesso, para casar, uns para ficar casado, outros para ficar rico, outros para ser abençoado, outros para ficar livre do inferno. Irmão, quem anda com Deus, nem do inferno tem medo não. Jesus, se o senhor estiver no inferno, eu estou lá junto. Você está entendendo? Abraão começou a andar com Deus para ter Isaac, para ter herança. Aí lá na frente, eu não quero Isaac, eu não quero herança, eu quero o Senhor. Moisés começou a andar com Deus, irmãos, para ter um sucesso de tirar um povo, pegar os parentes dele e colocar numa terra. Mas lá na frente ele fala: Deus, eu não vou se o Senhor não for. Sem o Senhor eu não vou. Eu só vou se o Senhor for. Muda o valor. Então o Senhor proverá, irmãos, é um lugar onde você rende a sua vontade. Irmãos, o ápice da rendição da vontade é o lugar onde Abraão entregou Isaac. O ápice da vida com Deus é quando você rende a sua vontade. E a expressão, o Senhor proverá, irmãos, Ele não proverá o que eu quero, Ele proverá o que Ele quer. Se você constantemente diz: não, em nome de Jesus, olha, o Senhor proverá. Como a gente fala isso, né? O Senhor proverá. Sabe o que significa realmente o Senhor proverá? Ele vai me dar o que Ele quiser. É isso que o Senhor proverá, irmão? Não é Ele vai me dar o que eu quero. Provisão de Deus é Deus me dar o que Ele quer. O que eu preciso, não o que eu quero. Deus, irmãos, Ele não quer satisfazer o que você quer. Ele quer dar para você o melhor. Você, como uma criança, você não sabe o que é melhor para você. Já pensou se um pai for dar tudo que o filho pede? Eu lembro quando a gente
Quando o Estevão era criança, aí a gente ia no Carrefour. Naquela época, o Carrefour era assim, né? O máximo de supermercado naquela época. E aí a gente falava, vamos no Carrefour. E o Estevão começava, vamos no Carrefour. Ele falava Carrefúgio. E ele ficava na alegria de ir no Carrefúgio. E quando a gente entrava no Carrefour, eu lembro aquele Carrefour lá de Ribeirão Preto. Irmãos, esse menino pedia tudo que tinha dentro daquele supermercado. Pai, me dá isso, pai, me dá isso, pai, me dá isso. A infantilidade espiritual, irmãos, tudo que a gente vê e deseja, a gente quer que Deus dê. Deus não é uma máquina para te dar o que você quer. Deus vai te dar o que você precisa. Deus vai te dar o que te salva, não é o que te faz perder. Porque muitas pessoas, irmãos, quando são pobres, servem a Deus. Quando ficam ricos, abandonam a Deus. Onde as pessoas mais buscam a Deus, irmãos, é quando elas não têm nada. Irmãos, as igrejas não estão cheias dos ricos e milionários do Brasil. Estão? Jesus disse que difícil que é entrar um rico no reino de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eles têm tudo. Irmãos, o melhor é, irmãos, como a gente busca a Deus por interesse. Mas na medida que você for andando com Deus e sendo completo, aí sua ficha cai, meu irmão. Você começa a pensar assim, meu Deus, que bobeira é essa? Eu cheguei aqui para pedir um tanto de coisa, eu vi que Ele é o melhor. Ele não quer mais nada não, o cara é você. Irmãos, andar com Deus vai conquistar o seu desejo. Quando Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus perdeu o desejo de Eva. O homem desejava todos os dias Deus. A única coisa que o homem desejava era Deus mesmo. Porque, irmãos, o homem tinha tudo. Não faltava nada ali. Ali era o lugar da presença de Deus. Mas quando Eva caiu, irmãos, Eva perdeu o desejo de Deus. Andar com Deus é restaurar o desejo para Deus. Vocês já viram como que a nossa alma corrompida e treinada na Babilônia, né? Criada na Babilônia, criada num sistema que não é um sistema de Deus, como que a nossa alma é treinada a desejar tanta coisa. Irmãos, a gente parece criança, você já viu? Sabe aquele menino que entra lá e perde tudo? Você olha, você tem esse, amanhã você não quer mais esse. Sabe aquela criança que acabou de dar um brinquedo, ele larga o brinquedo aqui e já quer, pai, eu quero aquele. Você foi lá, comprou um presente caro para o seu filho, ele brinca com ele 2 horas, joga ele fora, ele quer outro. Isso é a produção da árvore do conhecimento do bem e do mal na alma do ser humano. E se você pensa que é só a criança que faz isso, não, você também faz. A alma humana continua fazendo isso como consequência da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está em você. E só vai sair de você quando você começar a andar com Deus. A presença dele vai te libertar. A tal ponto, irmãos, o final dessa presença de Deus, o final desse andar com Deus, sabe qual é? A sua alma será conquistada para desejar Deus. Entenderam? Deus quer conquistar o seu desejo. Deus quer ser o seu desejo. Se Ele chegar aqui agora e falar, gente, ó, é o seguinte, está todo mundo liberado, eu acabei lá com o inferno, ninguém mais vai para o inferno. O que vai acontecer dentro das igrejas? Eu fico pensando nisso às vezes. Vai ficar uma bênção a igreja, irmãos. Só quem ama Ele volta. Não, é o inferno, não, é você que eu quero. É você que eu quero. Vamos ficar de pé? Chocoramaná. Esses dias o Senhor, lá em Caldas Novas, nós estávamos lá ontem, né? E o Senhor começou a falar comigo sobre o retrocesso da queda do Éden. Presta atenção nisso aqui. Quando Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal,
A visão dela foi corrompida. A mente dela foi corrompida. O desejo dela se corrompeu. E o Éden foi fechado. Está escrito que o Senhor colocou um querubim na porta para guardar o Éden, para que o homem não entrasse lá no Éden e comesse da árvore da vida. Porque senão o homem viveria eternamente. E lá na frente, Deus cria um novo homem, que é você. Então, esse homem que Deus criou, que você nasceu de novo, você é um novo homem. Esse homem pode comer da árvore da vida. Durante séculos, o caminho da árvore da vida estava fechado para o homem. Ele não podia comer da árvore da vida. Mas agora, o caminho está aberto para aqueles que são nova criatura. Para aqueles que são nova criatura, o caminho da árvore da vida está aberto. E aí quando você começa a comer da árvore da vida, lá em Apocalipse, para a primeira igreja, ele diz assim, ó, se você vencer, eu vou te dar a comer da árvore da vida. E lá na Nova Jerusalém, tem uma árvore, a árvore da vida, que dá um fruto, dá 12 frutos. Quando você começa a comer da árvore da vida, você começa um processo de regresso. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal produziu um caos em você. Mas quando você volta e começa a comer da árvore da vida, o processo se inverte. Tudo aquilo que a árvore do conhecimento do bem e do mal fez em você, começa a ser arrancado. Até que você volte a ser imagem e semelhança de Deus. Como é que eu faço? Fala para o teu irmão, come Jesus, irmão. Para de comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu te dizer, irmãos. Tá aí, as duas árvores ainda, viu? Tá na sua frente aí, ó, duas árvores. Não come mais do conhecimento do bem e do mal, não. Por favor, fala para o teu irmão. Começa a comer a árvore da vida. Essa alma vai mudar. Você será transformado e vai voltar à imagem e semelhança de Deus. Feche os seus olhos. Se você realmente encontrou Jesus, o seu tesouro, comece a adorar Ele agora. Irmãos, como Ele é bom. Ele me buscou de volta. Irmão, pensa bem, irmãos, o caminho que nós entramos. Pensa bem o caminho que está aberto para nós. Não deixa o diabo te enganar de novo, meu irmão. Chocará.